Fala aí pessoal, tudo beleza com você? Olha, eu aqui mais uma vez, mais um dia, gravando para o meu canal, o Questionador Bíblico. Hoje, dia 3 de junho de 2025, aonde são 8h33 da manhã, o horário exato em que eu começo a gravar esse vídeo. E com certeza você está vendo aí num outro dia, e num outro horário, pela manhã, tarde ou noite. Desejo tudo de bom para você e sua família. Vamos lá. Falando a respeito aí para mim, viu? Minha opinião dessa volta eminente de Jesus, esse breve voltará. E a gente entende como breve algo que vai acontecer em poucos dias, em poucas horas, quando você fala breve. Quando uma pessoa diz assim, fulano, breve eu vou aí te visitar. E esse breve da pessoa vai 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, 5, 10, aí depois ela vai. E aí a pessoa qual é visitada não estava esperando, porque ela disse breve, ela estava esperando para poucos dias, né? Poucas horas. E aí ela é pega de surpresa e ela ainda vai sair como culpada caso não tenha preparado, ela ainda vai se sentir mal. E é bem esse raciocínio em que os evangélicos eles usam para ir manipular a mente das pessoas, os teólogos, os pastores. No capítulo 24 de Mateus, né, quando começa os discípulos a mostrar a Jesus o templo, a beleza, né, o templo suntuoso que havia acabado de ser construído e não por Jesus e não por Deus, amassou o templo de Salomão. Salomão inventou essa história toda para mostrar poder, né? Davi, ou parece, ou que Deus tinha dito para Davi, isso é tudo engodo da história, tá? Então os discípulos mostram o templo. Eu não falei esse detalhe ontem, mas está aí para você ler, Mateus 24. E Jesus, ele esculacha o templo, né? Tá nem aí, isso aí vai ficar pedra sobre pedra, não foi eu que fiz. E meu pai não habita em templos feitos por mãos de homens. Mas os crentes vivem dizendo que Jesus está ali na igreja. E ele disse, quando disserem que eu estou ali, dizendo que eu sou o Cristo, eu estou ali, não vá. Não vá, não é para você ir, porque eu não estou lá. Mas os crentes insistem que a pessoa tem que ir na igreja, num templo, buscar Jesus, né? Enfim, vamos lá. Continuar aqui do versículo onde eu parei aqui. Versículo 8, né? Mas todas estas coisas são os princípios de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Isto acontece aqui no Brasil? Não. Não acontece por conta das leis dos homens, né? Da democracia, de ser um país laico. Mas isso aqui não acontece. E vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão. Aí você diz, mas isso acontece aí nos países islâmicos, os países aí onde o evangelho é restrito de entrar. Se é restrito, por que Deus ainda não permitiu? Porque falta homens de fé, corajosos, levantados por Deus. Então Deus que levante esses homens. Então, olhando aqui para o Brasil e alguns países, não vejo ninguém sendo entregado para ser atormentado. Não vejo. E não compare isso com o 8 de janeiro ou coisa desse tal, onde tem crentes evangélicos envolvidos ali, sendo que
o assunto, ou o tema, ou a luta é política. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Isso aí os crentes já fazem entre eles mesmo. Domingo mesmo agora, eu saindo da casa dos meus pais, um crente vizinho do outro, né? Uma rua, e assim. E na hora os dois saíram a ir ao culto, e um passou pelo outro assim, porque um ia para a congregação acima e o outro uma congregação abaixo, são da mesma igreja, e tem um templo sede a alguns metros mais à frente, né? Uns 300, 400 metros mais à frente é o templo sede. E os dois irmãos passaram por si e nem deram paz do Senhor um para o outro. E cada um foi para uma igreja, a mesma igreja, a Assembleia de Deus. E meu pai foi para uma outra mais distante ainda. Aonde meu pai se congregava, os irmãos lá não gostam dele por conta da forma como ele prega. Então é assim, sabe, 3 igrejas perto da outra e os irmãos não se falam, não gostam um do outro. Então isso aqui acontece, mas entre vocês, né? E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. De que existem aí homens enganando, existem. Agora, falsos para mim eles nem são, né? Porque nem existem. Nem existem. Não são nem pastores, nem bispos, são falsos de nada. Falsos só porque carregam aí esse nome. Mas não passam de esterco de boi. Esterco de boi. Então enganaram a muitos e estão enganando. O bispo aí do Tompete, Bruno Leonardo, aquele do herdeiro da família Miranda, né? David Miranda, tem até um programa agora no SBT pela manhã, fala bonito, fala manso, porra nenhuma, só para ganhar dinheiro. Só para ganhar dinheiro. Os bispos aí da Universal, isso aí eles fazem, enganar. Enganar. E vocês enganam, cara. Vocês mentem para as pessoas usando a Bíblia. Então, se for olhar por esse lado, vocês são falsos. Mas vocês mentem, enganam. E aí ele diz aqui, e enganarão a muitos. Miguelzinho, o bispo do Tompete, Valdomiro, RR, Malafaia e tantos outros aí enganam. Os caras estão podres de rico. Podres de rico às custas das pessoas. Da inocência das pessoas. Da falta de conhecimento das pessoas. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aí eles usam muito isso aqui também. Tá acontecendo isso aí porque o amor tem se esfriado. O amor de Deus esfria? Eu acho que não. Porque a pessoa deixa esfriar. Mas é o amor dele, então não deveria esfriar. É que é o amor humano. O amor humano. Isso já acontece lá desde Caim e Abel. O que foi aquilo ali? A falta de amor. Então ali já deveria ser o fim do mundo, né? Começar o fim do mundo. E ele por se multiplicar a iniquidade. Então à medida em que foi aumentando de pessoas, foi se multiplicando, claro. Foi se multiplicando. E a nossa era aqui, ela nem se compara com a iniquidade que fora em outras eras passadas. Nem se compara. Então o que diz mais? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então é o amor humano. Ou é a pessoa que deixa o amor de Deus esfriar em si, então o amor de Deus esfria. É possível o amor dele esfriar numa pessoa, já que ele é Deus? Então não deveria, né? Ele tira o amor da pessoa, a pessoa fica sem amor, começa a matar, começa a iniquidade se multiplicar. Coloca aí nos seus comentários aí. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então, a salvação é por mérito de perseverança da pessoa ou é pela graça? Já que Paulo disse que a graça não vem de ninguém, não vem do homem, não pelo esforço próprio, nem obras próprias, nem por nada, nem por perseverança. Mas aquele que perseverar até o fim vai ser salvo.
É porque aqui ele está falando de uma perseverança humana, humanitária, de luta, de sobrevivência, perseverança de sobrevivência. Então esse será salvo, que era aqui no ano 70, salvo do exército de Roma, das guerras, iria ser salvo daquele momento ali se ele perseverasse em se guardar, se esconder. Era disso que ele estava falando. Mas hoje não, tem que perseverar na salvação. Perseverar na salvação é ficar indo na igreja, não sair da igreja, senão você vai perder a salvação. Mas se é ele quem salva, se é ele quem dá a salvação, e diz que ele veio salvar, como é que alguém pode perder a salvação? Não é? E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Para encerrar aqui, no versículo 14, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Que mundo? O mundo, tá? Era aquilo ali. O mundo era aquele aion, aonde eles viviam, né? Ali Roma, Israel, Jerusalém, Judéia, enfim, ali era o mundo. Então este evangelho seria pregado e foi, conforme Atos e alguns outros. Eu não estou aqui para trazer esse tipo de explicação. Então, naquele mundo, o evangelho foi pregado em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Você não acha que em testemunho a todas as nações hoje não conhecem, não sabem o que é o cristianismo ou o evangelho? Porque não sabem o verdadeiro evangelho. Então levem para eles, cara. Então, se existe o verdadeiro evangelho, então existe o falso, alguém está pregando o falso. Então virá o fim. Mas ainda não foi, ainda vai ser. Quando vai ser? Vamos esperar o quê? Este evangelho do reino era aquele evangelho que ele estava anunciando ali, porque ele era o reino entre os homens, e ele disse, o reino está dentro de vós. É reino lá. É o reino que eles iriam espalhar entre aquelas nações ali. E outra, que nações a mais existiam? Porque ele está falando das nações agora. Sabe? Não bate. Não bate, e eu questiono mesmo. Então, virá o fim. Uma hora diz que o fim é quando o ser humano não cuidar, então vai vir um fim. Agora o fim é quando o evangelho chegar em todas as nações. Eu acredito que já chegou, cara. Não tem uma nação que a Bíblia, o evangelho não tenha chegado. Eu não acredito que não tenha chegado. Então é isso aí. Esse é o vídeo fraco, porque falar disso aí é fraqueza, dessa parousia de Jesus, que ao meu ver já acontecera, não há uma terceira vinda, já acontecera ali nesse período, né, do ano 70 depois de Cristo, guerra, aquela invasão, houve rumores de guerra, o templo foi destruído por eles, e aí mais embaixo vai falar, então os que estiverem, enfim, amanhã eu falo mais sobre isso aqui. Valeu, forte abraço e até o próximo vídeo.